Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Valéria Baptista e você está sintonizado no canal da Cloud. E hoje, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre a Z104 Azure Administrator, o assunto é Azure DNS. Vamos falar como nós podemos incluir zonas de DNS dentro do Azure e o que cai na prova sobre esse assunto. Então, bora pro vídeo! Isso aí, vamos falar sobre Azure DNS e o que cai na prova sobre esse assunto. Bom, primeiramente a gente vai falar sobre como que nós identificamos e criamos domínios personalizados lá no Azure, né? Caso você não tenha notado, quando você faz a sua subscrição, ela fica com um nomezinho meio estranho. A gente vai falar um pouco sobre isso, como que nós criamos zonas de DNS dentro do Azure, criamos os registros, né, de DNS e também como funciona a questão das zonas privadas dentro do Microsoft Azure. Então, lembrando que quando a gente cria um domínio personalizado dentro do Azure, é importante que você tenha algumas coisas em mente. Primeiro que você vai ter que verificar este domínio. Por exemplo, quando a gente cria uma conta no Azure, independente se é uma conta empresarial, né, que é um plano da sua empresa, se já veio por meio de uma conta, um Enterprise Agreement, ou até mesmo por um parceiro, ou quando você cria lá pelo portal aquela conta trial, 30 dias lá tradicional. Você vai perceber que ela tem um nome bastante grande. Até aqui tá colocando aqui, né? domainname.onmicrosoft.com. É exatamente assim para todo mundo. Não é porque é com você, é com todo mundo acontece isso. Só que você pode parar para pensar, não, mas espera aí. Quando eu vou fazer login, é o domínio da minha empresa que aparece lá. Não é esse nome muito louco, né, que está aparecendo. Como é que isso funciona? Bom, aí entra a questão de customização. Ou seja, você vai adicionar um nome customizável lá dentro do Azure, na parte do AD, a gente já vai ver como é que faz isso. E a partir daí, né, você faz a verificação, a Microsoft olha assim, ah tá, então este domínio é de fulano. Então, a partir do momento que está verificado, tudo certo. E daí, quando a gente vai criar, né, os novos usuários, vai aparecer ambos os nomes, né, quando a gente vai fazer a criação. Mas a gente pode dizer, obviamente, que aquele nome mais amigável, vamos colocar assim, é o nome certo. Vamos dar uma olhadinha lá no portal como é que aparece isso para a gente. O que você vai fazer? Você vai acessar o portal do Azure, vai clicar em Azure Active Directory e aqui em Overview você vai ver o seguinte: aqui em Primary Domain aparece aqui parte do meu e-mail, né, que é a conta que eu usei para fazer essa subscrição, e olha só quem aparece, o nosso amigo aqui, ó, o Microsoft.com. Como é que a gente faz para que quando a gente vai criar um usuário, ele não tenha que ficar com todo esse nome na frente? A gente vai vir aqui, ó, Custom Domain Name. Quando a gente clica aqui, vai aparecer que está disponível, ou seja, é o domínio principal. Só que se você for olhar, aqui para mim aparece o canal da Cloud.com. Só que eu comprei este domínio, então eu consigo verificar que esse domínio é meu. Como assim verificar? Vamos lá. Caso eu diga o seguinte, digamos que eu comprei um outro domínio, tá? E eu vou dizer para a Microsoft que este domínio é meu. Eu vou clicar aqui em Add a Custom Domain Name e vou colocar aqui qual que é esse domínio. Eu vou colocar um domínio muito nada a ver, mas só para aparecer aqui quais são as opções. Perceba que eu coloquei domínio teste.com e ele só conferiu se é ponto alguma coisa. Ele ainda não está validando se isso aqui é um domínio real ou se é meu mesmo. Ele só está validando que ele é ponto algo, beleza? Eu posso adicionar. Vou adicionar esse domínio. Só que olha só que interessante. Ele vem para essa próxima tela, que até vai aparecer lá nos nossos slides também, e vai dizer o seguinte, ó, para usar esse teste.com com o seu Azure AD, você precisa criar um novo registro TXT com o seu domain name. Registrar utilizando essa informação aqui. O que ele traz com isso? Que eu preciso garantir para ele que este domínio é meu. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso ir lá onde eu comprei esse domínio, pode ser no registro BR, GoDaddy, qualquer plataforma que você utilizou para comprar o seu domínio.
E você precisa adicionar esse registro ou como TXT ou como MX. Aqui nós temos uma questão de prova. Na minha prova Z104 tinha um apontamento perguntando que você precisava adicionar um custom domain name no seu Azure AD, quais eram os dois tipos ou quais eram os registros, né, que você poderia utilizar. Então, sempre lembre isso tanto para o dia a dia, como também se você está buscando fazer sua prova, TXT ou MX. São os dois tipos de registro aceitos dentro do Azure. Então, você vai escolher, a partir do momento que você copiou, você vai fazer essa inserção lá no seu registro de e-mail, de DNS, desculpa, e vai dar um verificar aqui. É claro que eu não tenho esse domínio aqui, então ele não vai acontecer nada, vai dizer que não existe, mas quando eu volto aqui em Custom Domain Name, ele só aparece como não verificado. Então, o que que eu faço nesse caso aqui? Eu vou clicar e vou dizer que eu quero deletar, porque isso aqui era uma coisa só de teste e tá tudo certo. Em compensação, que o canal da Cloud, ele está disponível. Então, quando eu venho no meu próprio AD e vou adicionar um usuário aqui, vou mostrar para vocês rapidamente, ele permite que eu crie com aquele nome original ou canaldacloud.com, que é o que acontece nas empresas hoje. Quando a gente está fazendo, né, a verificação, a gente precisa adicionar ali. Então, não se esqueça, para adicionar um custom domain name, você vai ir lá no AD, vai em adicionar custom domain, coloca qual que é o domínio da sua empresa e você precisa registrar como TXT ou MX. Então, vamos voltar lá para os slides. Bom, então como vocês viram, depois que a gente faz a inclusão do domínio, ele vai verificar se aquele registro ali foi adicionado mesmo ou não. Então, para quem já trabalhava um tempo atrás, né, com Exchange, daqui a pouco olha assim, adicionar esse modelo de registro talvez soe um pouquinho estranho, mas beleza, assim que estamos trabalhando hoje, né? TXT ou MX. Isso pode levar alguns minutos ou até várias horas, como está colocado aqui. Quando eu fiz a inclusão do meu, e como eu já tinha, obviamente, feito a publicação, ele levou coisa de algumas horas, se eu não me engano, foi 3 ou 4 horas, mas isso pode variar, né? O modelo de serviço. Então, vai ser mesmo do dia. A gente não tem assim, vai levar tantas horas ou tantos minutos para ele fazer a atualização. É relativamente rápido, muito melhor do que 48 horas, às vezes, quando a gente fazia, né, no tempo que a gente tinha que ficar fazendo esse modelo de exchange, que geralmente se fazia essas viradas em final de semana, que era o que tinha. Mas, enfim, adicionar esse modelo de registro, a Azure vai fazer a consulta para garantir que aquele registro é seu mesmo. Então, fica a dica. Continuando, a questão das zonas de DNS dentro do Azure. Uma coisa que é importante falar aqui é o seguinte: quando a gente faz aquela compra, né, dos registros, dentro do Azure a gente não consegue fazer isso. Você tem que olhar para um site, digamos assim, terceiro, como eu mencionei, o GoDaddy, Registro BR, para fazer, né, a compra do seu domínio, porque dentro do Azure isso não vai acontecer. Quando a gente vem para a criação de zonas dentro do Azure, é interessante você lembrar o seguinte: quando a gente vai fazer a criação de um DNS, então eu vou mostrar no painel como é que a gente faz isso, ele sempre vai perguntar se isso é um registro pai ou se ele já está relacionado a um registro pai, ou seja, se ele vai ser um registro filho. É interessante você saber o seguinte: a gente sempre vai estar associando isso aqui para um resource group, tá? Trazendo o nome e associando também em uma região para criar essa zona de DNS dentro do Azure. Outra coisa, a delegação de domínios aqui é um ponto importante, né? Para as zonas filhas, a gente sempre tem que registrar os domain servers do domínio pai. Então, aqui, perceba que eu vou estar sempre apontando isso para um domínio externo, porque eu não vou comprar esses domínios dentro do Azure. A gente vai delegar um domínio de DNS, né? A gente vai estar utilizando esse registrador. Então, vamos dar uma olhadinha lá no portal como é que funciona essa questão da criação.
E quando você abre o seu portal, vem aqui no buscar, você pode tanto em DNS Zones, é provável que o seu não tenha nenhum registro, vou simular aqui a criação de um registro de DNS. Lembrando, né, pessoal, que se você não tem um DNS proprietário, não tem como você fazer o apontamento para as máquinas, porque essa zona não vai ser válida, você não vai conseguir verificar isso depois. Consigo criar uma zona interna, a gente vai ver mais adiante ali, a gente tem no material sobre isso. Mas aqui, olha só que interessante, no Instance Details, deixa eu até dar um zoom, ele aparece aqui, ó, um Server Name Delegation, né, para ser para uma zona filha, ele vai automaticamente adicionar aqui, né, fazendo o check. Nesse caso, eu não vou colocar nada, vou colocar o nosso teste.com novamente. Ele aqui dá uma verificação ok, mas o que que acontece? Essa zona eu não comprei, né? Esse domínio teste.com não tá comigo. Então o que que acontece? Eu vou criar ele aqui, ele vai ficar como, né, salvo, mas não quer dizer que isso aqui vai conseguir responder para um serviço ativo na rua, digamos assim. Mas quando eu crio ele, perceba que ele já coloca aqui os name sets, né? Não que isso vá funcionar, claro, mas ele vai fazer toda a criação, ó, NS1, NS2 e todo o restante. O que acontece? Se a gente for fazer aqui, por exemplo, a simulação, vou criar um record set, a gente tem os tipos bem tradicional como a gente já estava acostumado no ambiente on-premise, o tipo CNAME, MX, NS, TXT, né, PTR, todos os pontos aqui, eu vou ter que puxar aqui minha cara, porque senão ele vai querer adicionar, deixa eu sair aqui, dar um X, dizer que eu não quero, volta. E também adicionar a zona filha. Então aqui ele me permite também, ó, se essa aqui vai ser a zona pai, quem que é a zona filha? Então aqui seria a criação, né, dos nossos DNS. Eu já tenho aqui, né, o do canal da Cloud funcionando, mas o que traz para nós em termos de configuração é a mesma coisa. Lembrando que você não consegue comprar um domínio aqui por dentro do Azure. Você tem que comprar num ambiente externo, né, num site qualquer, e depois você faz a inserção aqui e, obviamente, começa a configurar com os seus servidores para que eles venham a responder pelos serviços. Então, vamos voltar lá para o material. Bom, e a parte de adicionar os record sets foi aquela tela que eu estava mostrando para vocês no portal. A partir do momento que eu criei a minha zona de DNS, ele já vai liberar para mim, tanto que eu adicione uma zona como filha, como também a criação de registros, né? Eles têm ali até 20 registros que a gente pode fazer essa adição, acho que eu não tinha comentado isso antes, né? E claro, a gente não pode colocar dois registros idênticos. Aqui segue o mesmo modelo de quando a gente estava no ambiente on-premise. E a parte de plano para as zonas de DNS privadas. O que acontece? Nós temos hoje outros tipos de serviço que a nuvem nos oferece e, de certa forma, esse tipo de coisa está entrando meio que em desuso. Não está fazendo mais muito sentido a gente criar, mas é importante a gente saber que tem como. Não necessariamente seria um conteúdo de prova, mas é mais para um conhecimento de dia a dia mesmo. Porque o que acontece? Nós, obviamente, podemos ter os nossos nomes personalizados, é claro, e fazer esse gerenciamento de host. Importante saber que isso está disponível para todas as regiões do Azure, né? A gente pode utilizar registros comuns, é claro, e a gente pode fazer um modelo personalizado. O que eu comentei? Eu tenho ali o canal da Cloud.com, e isso é um registro de DNS que hoje tá no meu nome, tá pago, eu consigo verificar isso. Ok, o teste.com, não sei de quem é. Eu fiz a criação, ele não vai ser válido para responder para a rua, mas eu consigo trabalhar, né, dentro do meu ambiente. Uma coisa que não é indicado é isso aqui, ó. O ponto local, isso era muito utilizado em ambiente on-premise, né? E eu acho que até em alguns lugares ainda existe. Mas na nuvem não é indicado que você faça isso, né? Aquele hashtag tem o faça isso, é a hashtag não faça isso. Não é indicado. Você coloca lá um ponto .com, ponto .com.br, alguma coisa assim, mas não utilize o modelo ponto local.
E para finalizar esses cenários, né, quando a gente trabalha com a zona privada, aqui a gente está vendo, né, que eu tenho a máquina que ela está fazendo a requisição, o DNS está direcionando ela, mas daí você pensa assim, mas o que eu vou utilizar isso, né? Hoje a gente tem muito conceito de load balancer, por isso que eu falo que esse é o tipo de coisa que a gente utilizava antes, porque o ambiente on-premise não conseguia nos entregar algumas coisas. Então, hoje a gente trabalhando com um modelo de nuvem não faz muito sentido. A gente olha, né, esse modelo assim e pensa, não gostei, né? E realmente é bem por aí. Então, o que acontece? Essa resolução de DNS que a gente está vendo aqui nessa VNet 1, ela é privada. Eu não vou conseguir acessar isso pela internet, não consigo entregar. Ele vai estar funcionando somente aqui dentro. Perceba que aqui a gente já está usando mais bonitinho, o ponto .com, não tem nada de ponto local, né? E outra coisa, essas consultas, tá, nas redes virtuais eu vou conseguir resolver, beleza, mas pensando num ambiente um pouco mais amplo, daqui a pouco não seria o modelo mais legal, né, para se trabalhar. E essas consultas, elas vão ter esse mesmo escopo partindo do modelo de DNS reverso. Então, para sintetizar mais ou menos o que a gente viu na sala de hoje, a gente pode adicionar custom domain names. Ninguém se livra daquele nome .ou Microsoft.com. Aquilo ali é para todo mundo, né? Que acontece quando a gente faz a criação e a gente não tem como excluir esse registro, que isso fique bem claro, né? A gente vai adicionar os domínios, né? Que a gente tem ali na empresa que vão responder. Você vai verificar isso utilizando o modelo TXT ou MX, são os dois tipos de registro que a Microsoft aceita. E quando você vai configurar os seus DNS dentro do Azure, você já precisa ter ele comprado, né, em algum site, alguma plataforma, porque isso não é vendido dentro da plataforma da Microsoft. A partir do momento que você verificou, já vai começar a funcionar e já começa a responder dentro do ambiente. A gente pode configurar modelos privados? Conseguimos, não tem nenhum problema. Mas você tem que ver se isso realmente faz sentido a longo prazo dentro da sua empresa. Pessoal, e chegamos ao final do nosso módulo 4. Na nossa próxima aula, vamos fazer uma revisão com questões de prova sobre o capítulo 3 e 4 e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!